Salve, galera! Chegamos então para a questão de número 71, a questão sobre o livro das semelhanças de Ana Martins Marques. Vamos dar uma olhada? A respeito do livro das semelhanças de Ana Martins Marques, considere as seguintes afirmativas. Você percebeu que não tem poema aqui, né? Algo incomum em questões de poesia, geralmente aparece o poema para ser interpretado. O que isso significa? Significa que a questão ela não vai trazer interpretação de poema, mas vai exigir o quê? O conhecimento do todo da obra e a estrutura do livro. Cara, eu me lembro que nesse ano eu passei o ano inteiro batendo em cima dessa tecla. Galera, é o seguinte, tem que saber sobre a estrutura do livro, porque no ano anterior a UFPR trabalha muito nessa perspectiva de contrapesos, né? Tipo assim, no ano anterior caiu de um jeito, esse ano vai cair de outro, tá? Então o que acontece? No vestibular 2022-23 tinha aparecido uma questão que era só interpretar o poema. Cara, até um desperdício, porque a galera leu vários textos, né? Conhecia a estrutura do livro e caiu só uma interpretaçãozinha tola do poema, eu diria até. Uma coisa muito fácil, que o cara não precisava nem ter lido antes o livro para fazer a questão, né? Normalmente a UFPR tem isso também. Né, no conjunto de 6 questões que compõem a prova de literatura, sempre tem uma que é mais, vamos dizer assim, entregue, é mais barbada. Né? Então, naquele vestibular anterior já tinha sido essa questão de poesia sobre Ana Martins Marques. Só que dessa vez, então, o que eu pensei? Os caras vão vir com tudo e vão trazer a estrutura. Dito e feito. A estrutura do livro, a questão já veio mais elaborada, veio mais difícil. Beleza? Mais desafiadora, e só conhecendo a fundo a estrutura da obra, só tendo praticado isso também com exercícios, é que você tinha solidez para fazer esse acerto, tá bom? Por isso, usa as ferramentas aí do curso de literatura para garantir o gabarito, para garantir as 6 questões. Vamos analisar aqui. Olha só, o item de número 1, tá? A obra, ela possui caráter explicitamente confessional, o que se materializa na forma dos poemas que simulam registros de um diário pessoal. Sim, a obra ela tem um caráter confessional, mas não tem registro de diário. Então, quer dizer, tem uma meia-verdade. Ela começa bem falando do caráter confessional, que vai aparecer em boa parte da obra, mas ela termina dizendo uma besteira, que é simulam registros de um diário pessoal. Onde é que tem simulação do registro de um diário pessoal no livro das semelhanças? Registros de diário pessoal teriam marcação de data, que é o característico do diário. Por exemplo, você vê isso no livro da Carolina de Jesus, Corte e Despejo. Tem lá, né? É 16 de julho de 1959, entendeu? Você tem a marcação da data. Isso é o registro diário. A estrutura, né, do gênero diário, ela exige a marcação de data. E nesse caso nós não temos. Não tem nem a simulação de um diário, nada disso. A Ana Martins Marques ela até trabalha às vezes com alguns outros gêneros, por exemplo, até o gênero carta, mas o gênero diário não. Então essa questão ela foi fundo aqui, esse item ele pode muitas vezes pegar alguém, né, incauto ali, alguém que não lembra muito bem e tal. Então o item 1 é falso. Dá uma olhada, a gente vai pegar aqui agora o famoso raio-x da questão, né? Olha só, no raio-x da questão você vai perceber que a primeira afirmativa ela exige que você tenha um conhecimento sobre a totalidade da obra, sobre a estrutura, as partes em que se divide, né? E também essa questão dos gêneros textuais embutidos ali. Por exemplo, no caso o gênero diário não está embutido no livro, mas o gênero carta poderia estar, por exemplo. Tá bem? O gênero mapa, que se fala tanto, né? Tem uma parte do livro chamada Cartografias que fala do gênero mapa, por exemplo. Mas o gênero diário não, tá bom? Bom, voltando ali, para a gente fazer então o item 2. O livro está dividido em 4 partes. Livro, cartografias, visitas ao lugar comum e livro das semelhanças. Perfeito, essa é a estrutura do livro. Essas 4 partes, que estão colocadas exatamente nessa mesma ordem. Perfeito, tá? Bem de acordo com o que a gente estudou ao longo do curso, com o que está nos nossos slides, com o que está no nosso resumo, na nossa análise detalhada, nas nossas aulas também foi assim. Tudo sempre foi muito em torno da questão estrutural do livro e essa questão ela acabou premiando os alunos de literatura nesse sentido. Aí depois de mostrar as 4 partes do livro, né, então livro, cartografias, visita ao lugar comum e livro das semelhanças, né, diz o seguinte, sendo a última, livro das semelhanças, a mais longa delas. Sim, é a parte mais longa. E como é que você podia saber disso? Simples, porque essa última parte, ela é uma espécie de retomada dos temas de todas as outras. Então ela vai ter que, né, fazer o quê? Uma espécie de ampliação de todas as outras partes. Então quem estudou comigo o livro já sabia disso.
Então, você tem uma questão estrutural aqui. Dá uma olhada de novo no raio-x da questão para você saber o que está sendo pedido aqui. A totalidade da obra e a estrutura dela em detalhes, tá bom? Bom, galera, agora, o item 3. A seção intitulada Livro possui um aspecto metaliterário, organizando-se conforme a estrutura de um livro de poemas. É exatamente isso. Tá? Então, está estruturado como um livro de poemas, porque tem um poema chamado Capa, tem um outro lá depois no fim chamado Contracapa. Então ele simula a estrutura de um livro de poemas. Como é bom quando a gente já tem essas informações todas, né, prontas. Dá uma olhada ali, olha só o que eu fiz para você. A gente tem aqui o nosso conjunto de ferramentas e o slide que trazia essa informação com as mesmas palavras. Olha só, essa seção emula o objeto livro, tá bem ali destacado ali, colocando sequencialmente poemas que representam os elementos que compõem a forma e o conteúdo de um livro de poemas. Então, quer dizer, a gente trabalhou todas as partes, inclusive o significado de cada uma delas e a maneira como isso ia aparecer na prova. Então, não tinha como errar, tá? Mais um item correto aqui. A gente, então, tem os itens 2 e 3 como verdadeiros, sendo a resposta para a questão, portanto, a letra B, Brasil. E o item 4, por que ele é falso? Dá uma olhadinha. Os poemas dessa obra se caracterizam pelo emprego de métrica e de esquemas de rimas regulares. Ou seja, aqui se exige um pouquinho da teoria literária. E não tinha um poema lá para você analisar, mas você tinha que lembrar se o livro trabalhava com métrica e rima, né, fixas ou não. Cara, isso aqui é um livro de literatura contemporânea. Então o que acontece? A tendência a uma liberdade formal maior. Você sabe até que tem um soneto lá, por exemplo. Tem. A Ana Martins Marques trabalha até com uma certa variedade. Pode ser que tenha métrica em alguns poemas, mas predomina a ideia do verso branco, quer dizer, sem rima, e do verso livre, quer dizer, sem métrica, porque isso é um livro de poesias contemporâneas, caracterizado pela liberdade formal, tá bom? Então quando diz ali, emprego de métrica e de esquemas de rimas regulares, não dá para dizer que o livro se caracterize por isso, porque é uma exceção quando aparece um soneto, por exemplo, tem, né? E essa exceção podia ser trabalhada na prova. Meus alunos estavam preparados, inclusive, para essa exceção, tá bom? Mas é bom você ficar ligado. Esse, né, é o último ano de livro das semelhanças no vestibular da UFPR, se a gente for seguir a lógica. Então, a gente tem duas possibilidades. Ou não cai uma questão sobre o livro das semelhanças, ou cai uma questão indo no rim, quer dizer, pegando, né, a dificuldade mais extrema. Então, a gente tem essas duas possibilidades aí. Não tem como vir uma questão fácil sobre o livro, que ele já está manjado na prova. Então, ou vem bem difícil, ou ele simplesmente não aparece, como a UFPR vem fazendo com livros que vão ser destacados, né, que vão ser descartados do programa, tá bom? Então, tem que ficar atento para isso. Pode sim aparecer uma questão bem detalhista sobre esse livro, como pode não aparecer nada sobre ele. Galera, feito o comentário aqui, você não pode perder a oportunidade com o cupom que aparece aí na tela para você participar do time de literatura e gabaritar a literatura, até mesmo as questões mais difíceis, que peguem um detalhe do detalhe do detalhe do livro, você vai acertar. Beleza? Bora gabaritar a literatura. Tamo junto.